Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje vai ser o tema água, solutos e solventes e hidrocarbonetos, tá? Eu quero agradecer a todos os novos inscritos que chegaram, inclusive eu chamei até alguns no meu particular. Agradeço os comentários, a integração. Eu espero realmente que esteja ajudando todos vocês, tá bom? Para quem chegou nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, o meu nome é Felipe, sou técnico em nutrição formado e estou fazendo a faculdade de nutrição. Os intuitos desses vídeos não são ganhar AdSense, e sim ajudar o pessoal a estudar para prova, para vida, para tudo que for necessário, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso maravilhoso conteúdo, né? Água. Gente, eu tô gravando em sequência do último vídeo, então vai ficar essa sombra, tá bom? Não dá para fazer diferente. Água, né? Primeiro vamos falar da molécula da água. A água, ela é formada por dois átomos. Vimos que no último vídeo os átomos são as menores partículas presentes no universo, tá? Então, a água é formada por... A molécula da água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é o H2O, tá bom? Existem vitaminas que são hidrossolúveis. Nós não estocamos essas vitaminas, normalmente nós absorvemos essas vitaminas através da nossa alimentação, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C, tá bom? Fato curioso, quando nós nascemos, 75% do nosso corpo é feito de água. Quando nós nos tornamos adultos, essa porcentagem cai para 55% a 60%. Isso é em todo ser humano? Não. Isso pode variar de acordo com a sua idade, o seu sexo e o seu índice de gordura presente no seu corpo, tá bom? Dentro dos órgãos, quando nós nos falamos de músculo, né, o músculo, todos os nossos músculos, ele pode variar o teor de água que constitui esse músculo de acordo entre 65% a 75%, tá? O nosso tecido adiposo é uma porcentagem pequena que é presente, mas a água ainda está lá. Então ele compõe 10% apenas. 10% do nosso tecido adiposo é água. Aquela história de água e óleo não se mistura é por causa disso. Também não tem como ter muita água no nosso tecido gorduroso, tá bom? E no nosso cérebro e no nosso coração, que são dois grandes órgãos vitais, né? 75% deles é constituído de água. Então, para fazer toda a manutenção do nosso organismo, é necessário ingerir água, muita água. De acordo com os cálculos, para as mulheres 2,3 litros, para os homens 3 litros, 3 litros e 400, dependendo também da sua atividade física, tá bom? 1 grama de 1 ml de água é igual a 1 grama em quilograma, tá bom? Então isso é muito importante. A sua densidade é de 1 para 1. Então quando você tiver que fazer cálculo, levando em consideração o peso da água, cada ml de água utilizado é igual a 1 grama, tá bom? Continuando, vamos falar sobre as propriedades da água. A primeira propriedade que vocês estão vendo aí é a coesão. O que significa coesão quando nós falamos de propriedade da água? Significa que uma molécula de água se correlaciona, ela tem uma certa intimidade, ela tem um jeitinho, um amor, sabe aquele chamego de balada? Com uma outra molécula de água independente da sua fonte. Se eu for em duas fontes de rios diferentes, em países diferentes, em situações diferentes, datas do ano diferentes e tudo mais, e pegar uma amostra de água e juntar as duas, elas vão partilhar dessa propriedade de coesão, porque elas vão coexistir juntas, porque elas vão se misturar, não vai dar para perceber, tá bom? Então isso é coesão, independente da sua fonte, ela vai se correlacionar com uma outra molécula de água, tá bom? Temos também aqui a adesão. O que significa? Que a adesão é uma propriedade que a água utiliza através das suas
pontes de hidrogênio, que ela pode se correlacionar com outras moléculas além de ser da própria água, e esse nome nós damos de adesão. Por exemplo, se eu misturo água e sal, eu estou dissolvendo o sal na água e ele está se aderindo, né? O sal está aderindo à água. Esse processo de adesão é o que nós estamos falando agora, né? É uma coisa chamada tensão superficial, que é a água consegue estabelecer uma frágil película sobre a sua superfície utilizando suas duas outras propriedades, que são a coesão e a adesão. Por exemplo, você quer ver essa leve película? Coloca uma quantidade de água em cima da mesa. Você vê que ela vai formar uma bolha muito achatadinha, muito rente. Isso se chama tensão superficial. A água está se atraindo para o centro, e esse centro faz com que ela forme o formato de bolha, e isso é a tensão superficial dela, tá bom? Tanto se você encostar o dedo, ela vai se quebrar, mas vai se fazer sem nenhum problema, ok? Vamos lá. Um átomo de oxigênio se liga a dois átomos de hidrogênio através das ligações covalentes. E uma molécula de H2O se correlaciona com uma outra molécula de H2O através de pontes de hidrogênio. Na química básica, nós vemos que a ligação covalente é mais difícil de romper quando nós comparamos as pontes de hidrogênio. Se eu comparar uma ponte de hidrogênio com uma ligação covalente e tentar quebrar uma das duas, eu vou ter muito mais dificuldade de quebrar uma ligação covalente do que de quebrar uma ponte de hidrogênio. Mas, aí tem um porém, se eu juntar muitas, várias, milhares, diversas pontes de hidrogênio, elas podem ser, dependendo da sua quantidade, mais resistentes do que uma ligação covalente, tá bom? Para existir uma ponte de hidrogênio é muito interessante nós avaliarmos que para existir uma fonte de hidrogênio não precisa de muito, precisa apenas de um átomo de hidrogênio. Afinal, a ponte é de hidrogênio, tá bom? As pontes de hidrogênio se quebram com muita facilidade, e justamente por isso ela traz à água algumas propriedades, como por exemplo a fluidez, o seu estado líquido. Então, através dessas pontes se quebrando e se religando, que a água fica fluida, ok? Ela dá maior condutividade à eletricidade e faz com que o gelo boie na água. Então, quando te perguntar o motivo por que o gelo boia na água, por que a água conduz a eletricidade, por que a água é fluida, temos que agradecer muito às pontes de hidrogênio, tá bom? Vamos falar um pouco... Opa, dá uma mexida na câmera. Boa, né? Graças a Deus. Mas eu não vou refazer essa parte do vídeo. Obrigado a todos. Vamos falar um pouco sobre solubilidade, tá bom? Essa parte é um pouquinho mais complicada, então é bom você prestar um pouco de atenção, porque nós vamos falar sobre solubilidade um pouco mais pra frente, mostrando como as moléculas se solubilizam na água. Curiosidade rápida e prática: a água é conhecida como solvente universal. Ela ganha esse título porque ela consegue dissolver a maioria dos solutos conhecidos pelo homem, tá bom? Mas o que é um soluto? Soluto é uma substância que se dissolve em um solvente. Por exemplo, se eu pego sal e jogo na água, o sal vai sumir e a água vai ficar. Então, o sal seria o soluto e a água seria o solvente, porque é a água que dissolveu o sal, tá bom? E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Voltando ao exemplo da água e sal, a água vai dissolver o sal, ela é o solvente. O sal jogado na água é o soluto, tá bom? Existem alguns tipos de substâncias quando eu faço misturas de dois compostos, né? Existem as soluções saturadas, né? Que são as soluções que, por exemplo, você consegue adicionar água num copo d'água até um certo ponto. Esse ponto que ela atinge, que o sal continua sendo dissolvida, chama-se
coeficiente de solubilidade. Então, quando uma solução está saturada, significa que ela atingiu o seu coeficiente de solubilidade. Ela conseguiu atingir o máximo de diluição do sal possível. Ela não consegue dissolver mais sal, tá bom? Ou não consegue dissolver mais soluto. O sal é só um exemplo. Essa solução é saturada. Essa solução é saturada quando ela não atinge esse coeficiente. Então, por exemplo, se eu jogar uma colher de sal na água, ela vai se dissolver. E essa solução está insaturada, pois eu ainda conseguiria dissolver muito mais sal naquela água, tá bom? Soluções supersaturadas. São soluções que eu não consigo mais dissolver nenhum soluto naquele solvente. Por exemplo, se eu pego 10 ml de água e jogo 10 colheres de sal, eu tenho uma presença muito maior de soluto por uma quantidade muito pequena de solvente. Ou seja, eu não consigo fazer a solução dela em casos normais. O que seriam exceções aqui, né? Que seriam casos anormais. Se eu esquentar a água, ela tem uma propriedade que ela vai dissolver muito mais. Vamos falar agora do açúcar. Se eu jogar muito açúcar na água, ela não vai dissolver. Mas só que se eu esquentar esta água com açúcar, ele vai se dissolver. Tá bom? Porque ele muda as suas condições normais. A água seria um solvente ideal quando está em temperatura ambiente, não está alterada por nenhum tipo de produto químico. Isso são condições normais, tá bom? Vamos falar agora, continuando ainda no tema de solubilidade, vamos entrar agora na parte de como dissolver o sal na água ou o açúcar na água, tá bom? Eu tenho aqui solubilidade, né? Eu lembro que eu falei do cátion e do ânion, que o cátion possui carga positiva e o ânion carga negativa. Ok, vamos usar aqui de exemplo o cloreto de sódio, que é o NaCl. Olha o que acontece. Você não entendeu, né? Mas eu vou explicar. Aqui. Vamos nesse exemplo. Eu tenho a molécula de cloreto e eu tenho a molécula de sódio, que é o Na. E aqui eu tenho as moléculas de hidrogênio e aqui eu tenho as moléculas de oxigênio. Lembra que eu expliquei que a molécula de oxigênio ela é uma molécula polar? Então, é aqui que ele se encaixa. Nós vamos utilizar esta polaridade para fazer a dissolução do soluto, que é o cloreto de sódio. Então, o hidrogênio, que possui uma carga positiva, ela vai atrair aquela famosa história de amor, né? Como ela possui uma carga positiva, ela vai atrair para si a carga negativa, o átomo de carga negativa, que é o Cl. Então eles vão se conectar aqui, ao mesmo tempo que o oxigênio, que possui uma carga negativa, vai atrair o átomo que possui uma carga positiva, que é o sódio. Aí o que acontece? Isso acontece com todas as moléculas de sódio que foram dissolvidas na água. Então a água vai, o hidrogênio e o oxigênio, que são as moléculas, os átomos da água, vão começar a desmembrar a molécula de sódio, do cloreto de sódio, fazendo com que o cloreto se separe do sódio e que faça com que ele seja absorvido e dissolvido pela água. Que é o que acontece aqui, né? Voltando aqui o exemplo aqui. Vocês podem ver que as pontas vermelhas são as pontas de hidrogênio e as pontas azuis são as pontas de oxigênio. O oxigênio é atraído pela molécula de sódio e o hidrogênio é atraído pela molécula de cloro. Tá bom? E é assim que eles se desvincam. Essa molécula vem para cá, esse átomo, perdão, vem para cá, este átomo vem para cá e eles se separam, dissolvendo a molécula, tá bom? Mas existem moléculas que se dissolvem, outras moléculas que não, e outras moléculas que ficam no meio termo. As moléculas que se dissolvem na água, que conseguem se desmembrar dentro da água, que nós falamos que ela possui afinidade com a água, nós chamamos ela de hidrofílica, tá? Uma molécula hidrofílica, perdão. Uma molécula hidrofílica é aquela molécula que possui afinidade com a água, ela consegue ser dissolvida
dissolvida na água, tá bom? Ao mesmo tempo que temos moléculas que não conseguimos dissolver na água e nós chamamos essa molécula de hidrofóbica. Fobia, lembra assim, fobia, medo. Esta molécula tem medo de água, tá? Ela não possui afinidade, ela não se dissolve na água, tá? E existem moléculas que chamamos de moléculas anfipáticas, que parte dessa molécula possui afinidade com a água e a outra parte não possui afinidade com a água, ou seja, ela tanto se correlaciona como não se correlaciona às moléculas de água, e ela é chamada de uma molécula anfipática, tá bom? Exemplo, os hidrocarbonetos, que são moléculas que só possuem hidrogênios e carbonos, não possui diferença de cargas, que nem a molécula de NaCl, de cloreto de sódio, que uma parte dela possui uma carga negativa, uma parte dela possui uma carga positiva. A molécula de hidrocarboneto não possui essa variação de cargas, ou seja, ela não tem correlação com a água, por isso que ela não é atraída, por causa que a molécula da água é a molécula polar. Então ela é considerada uma molécula hidrofóbica, tá bom? Vamos falar aqui, vamos dar o exemplo do etanol. O etanol, essa junção aqui, OH com o carbono, que é a sua base funcional, lembra que eu falei na aula passada, que vamos diferenciar a molécula de acordo também com a sua base funcional, quantidade de carbonos, quantidade de ligações? Então, isso aqui é um hidrocarboneto, só possui carbonos e hidrogênios, aqui do lado de lá é a sua base funcional, isso aqui é uma molécula de etanol. Então o que acontece? Aquela base funcional, o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo, então ele vai se correlacionar com as moléculas da água, sendo que o oxigênio presente na água vai se correlacionar com o hidrogênio e os hidrogênios presentes na água vão se correlacionar com as moléculas de oxigênio. Só que essa parte não vai se correlacionar porque ela não possui diferença de cargas. Ou seja, ela vai ficar junto. Quer um exemplo claro disso? Se eu pegar um óleo e jogar na água, ele não vai se dissolver, porque ele é um hidrocarboneto. Ele vai se manter junto, porque a água vai juntar deles. Eu vou explicar aqui pra frente. Então eles vão fazer aquelas bolhas de óleo na água e eles não se dissolvem, tá bom? Eu vou dar um exemplo melhor do que eu falei. Vamos apresentar para vocês uma molécula. Isso aqui vai ser lindo, ó. É uma molécula de fosfoglicerídeo. Glicerídeo é óleo, tá? Aqui é o fosfoglicerídeo porque na sua base funcional e no seu radical ele tem a presença de fósforo, tá? Então aqui ele também possui a função álcool, tá? Porque ele tem a conectividade com oxigênio e hidrogênio, e o seu radical, que é só esse detalhe, que é o fósforo. Por isso que é fosfoglicerídeo, tá bom? Essas duas aqui embaixo são hidrocarbonetos. Apenas hidrocarbonetos porque só possui carbonos e hidrogênios, tá bom? Essas duas hastes aqui de hidrocarbonetos, vamos chamar elas de micelas, tá bom? Então o que acontece? Vamos desenhar isso aqui de uma maneira mais simples, para toda vez você não ter que ficar desenhando isso aqui. Isso aqui é a mesma, representa isso aqui. Então você temos aqui a sua aqui no verde a sua base funcional e o seu radical, e aqui a representação das suas micelas, que são essas duas perninhas que ficam só de hidrocarbonetos. O que acontece? A sua base funcional e o seu radical são dissolúveis em água, tá? Então ela se correlaciona de acordo com a sua polaridade. Só que os hidrocarbonetos não. Então o que acontece? A sua base funcional e o seu radical ficam para fora e todos os hidrocarbonetos ficam voltados para dentro. Então essas micelas ficam voltadas para dentro. O que faz com que o H2O, que é a água, se correlacione com a molécula, com a parte de base funcional do radical do fosfoglicerídeo, e faz com que ela vire aquela bolha.
Então ela vai estar se correlacionando a essa base funcional, né, o seu radical, das partes externas, e todos os seus hidrocarbonetos, que são essas duas micelas, essas duas riscas, vão estar voltadas para dentro, pois não possui interação com a água, tá bom? Então vai formar aquelas bolhas. Então se jogar óleo na água, a parte do radical dela, da sua base funcional, vai estar interagindo com a água, vai dissolver ou vai ter algum tipo de reação, e o seu hidrocarboneto presente nele não vai dissolver e vai formar aquelas bolhas de óleo que ficam na água, tá bom? É isso, pessoal. Isso é a respeito da água e solubilidade. Não é difícil, é só uma questão de você entender e praticar. Então eu sugiro que, se vocês não entenderem, voltem o vídeo, assistam de novo, que garanto que vocês vão pegar. Não é nada difícil, dá pra pegar tranquilamente, é uma matéria fácil, tá bom? Quero agradecer a quem assistiu todo o vídeo. Se você gostou, por favor, curta e comente, vai ser muito bom aqui pro canal, sempre ajuda muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês neste perrengue, tá bom? Um grande beijo e eu espero vocês pro próximo vídeo.